Nesse vídeo, vamos falar sobre a abordagem da ciência, tecnologia e sociedade e a temática da água nos anos iniciais do ensino fundamental. Nesse artigo, as autoras discutem como a abordagem ciência, tecnologia e sociedade pode ser aplicada nos anos iniciais do ensino fundamental, utilizando a temática da água como eixo central. O objetivo é propor um ensino de ciências mais próximo da realidade dos alunos, despertando uma visão crítica desde cedo. A água é trabalhada como um tema transversal que ultrapassa a dimensão biológica e física e alcança aspectos sociais, culturais e políticos. O artigo também analisa documentos oficiais, como os PCNs e a BNCC, e sugere caminhos para um ensino que dialogue com os desafios atuais da sociedade. A proposta é despertar nos alunos atitudes investigativas e sensíveis às questões ambientais e sociais desde os primeiros anos de vida escolares. Mas o que é a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade? A abordagem CTS propõe que o ensino de ciências vá além de simples transmissão de conteúdos e passe a considerar os impactos da ciência e da sociedade na vida cotidiana das pessoas. Ela integra saberes científicos como reflexões sobre ética, política, meio ambiente e responsabilidade social. O objetivo é formar cidadãos mais conscientes e atuantes, capazes de compreender como o conhecimento científico influencia e é influenciado pela própria sociedade. Nos anos iniciais, essa proposta pode ser realizada de forma mais acessível, por meio de atividades contextualizadas, que envolvam curiosidade, problematização e ação. A ciência, tecnologia e sociedade entende que ciência não é neutra e que deve dialogar com a realidade dos alunos. Falando sobre análise de documentos oficiais. A análise de documentos oficiais mostra que tanto os PCN quanto a BNCC reconhecem a importância do tema da água no ensino de ciências. No entanto, a abordagem muitas vezes é limitada a aspectos técnicos e científicos, deixando de lado discussões sociais e políticas mais profundas. A proposta da Ciência, Tecnologia e Sociedade vem justamente para preencher essa lacuna, trazendo a possibilidade de tratar a água como um bem comum, como um direito humano e como questão social. A crítica do artigo aponta que, embora haja abertura nos currículos para abordagens mais integradoras, ainda é necessário avançar na prática docente, garantindo um ensino realmente significativo. Algumas propostas pedagógicas do artigo. O artigo sugere práticas que podem ser aplicadas nas escolas para trabalhar a temática da água com base na abordagem ciência, tecnologia e sociedade. A primeira etapa é a problematização, partindo de perguntas que desafiam os alunos a pensar, como: de onde vem a água que bebemos? Ou por que falta água em algumas casas? Depois, propõe-se a investigação, com observações, pesquisas e conversas com a comunidade. A seguir, o conteúdo é aprofundado com diferentes saberes e os alunos são convidados a agir, criando campanhas ou materiais para conscientizar outras turmas. Por fim, a avaliação é contínua e valoriza a participação, o pensamento crítico e as colaborações, as atitudes mais colaborativas. Fazendo uma análise crítica do artigo, o texto traz uma contribuição importante ao defender que a abordagem ciência, tecnologia e sociedade é viável e necessária já nos anos iniciais. Ele apresenta argumentos bem fundamentados, dialoga com os currículos nacionais e oferece sugestões de prática. Um ponto forte é o compromisso com uma educação transformadora e sensível às questões sociais. Por outro lado, sente-se falta de exemplos concretos de aplicação das ideias em sala de aula, como relatos de experiência ou depoimentos de professores e alunos. Mesmo assim, o artigo é bastante inspirador e estimula uma reflexão profunda sobre o papel da escola na formação das crianças críticas e atentas ao mundo.
Fazendo uma conexão com temas atuais. A proposta do artigo está diretamente ligada a vários temas contemporâneos que afetam o cotidiano das crianças e de suas comunidades. A crise hídrica, por exemplo, é uma realidade em muitas cidades, e trabalhar isso na escola ajuda a formar consciência ambiental. A desigualdade no acesso à água, o saneamento precário, a privatização dos recursos naturais são questões sociais urgentes que também podem ser discutidas. Além disso, a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade contribui para os alunos desenvolverem valores de empatia, respeito ao outro e senso de responsabilidade coletiva. Assim, o ensino de ciência se torna uma ferramenta para pensar e transformar a realidade. Fazendo uma relação do artigo com a pedagogia. Do ponto de vista pedagógico, o artigo mostra como é possível integrar a abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade à prática docente nos anos iniciais. Ele reforça a importância de um ensino que respeite o contexto dos alunos, valorize suas experiências e estimule a participação ativa. A proposta se alia à ideia de formação integral da criança, desenvolvendo tanto habilidades cognitivas quanto socioemocionais. Além disso, o texto destaca o papel do professor como mediador de aprendizagens significativas e não apenas como transmissor de informação. Trabalhar com ciência, tecnologia e sociedade é também promover uma pedagogia crítica que dialoga com os princípios freireanos da educação para a liberdade. Falando sobre aplicações interdisciplinares. A abordagem Ciência, Tecnologia e Sociedade permite que a temática da água seja trabalhada de maneira interdisciplinar, o que enriquece o processo de aprendizagem. Em ciência, pode-se explorar o ciclo da água e os cuidados com o meio ambiente. Em geografia, analisar os rios e o território. Em matemática, fazer cálculos de consumo e desperdício. Em português, produzir textos de opinião ou histórias sobre o uso consciente da água. Em artes, criar cartazes, maquetes ou dramatizações. Ou seja, o tema atravessa várias áreas e pode ser trabalhado de forma integrada, tornando o conhecimento mais vivo, concreto e conectado com o mundo real dos alunos. A proposta do artigo reforça a ideia de que o ensino de ciência nos anos iniciais não precisa e não deve ser limitado ao conhecimento técnico. Pelo contrário, deve ser um espaço de reflexão, investigação e formação cidadã. A abordagem CTS, articulada com o tema da água, mostra como é possível transformar o cotidiano escolar em um espaço de diálogo, empatia e ação social. Ao trabalhar com temas reais e significativos, os alunos aprendem a pensar criticamente e a se posicionar diante do mundo. Assim, o professor se torna agente de mudança e a escola um lugar de construção do futuro.